Deixa entrar o pessoal. Boa noite, guerreiros e guerreiras. Estamos aguardando aqui alguns segundos para todos entrarem ao vivo, poderem participar conosco dessa live. Agora sim, mais uma vez, boa noite a todos, guerreiros e guerreiras. Você está aqui na página do Policial Cantor, né? Capitão Moisés, e eu venho saudar, né, a todos que são meus seguidores e também agradecer aqui também a presença e a audiência, né, de novos seguidores, né, que também estão acompanhando. Estou aqui, né, nessa noite com a conselheira tutelar do município de Natal, Camila Araújo, e ninguém melhor do que ela para tratar do assunto da live de hoje, que é a comemoração dos 30 anos de uma lei muito importante, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, Camila, eu queria que você saudasse, né, todos que estão aqui assistindo a nossa live, falasse um pouco de você, que é uma pessoa que tem um currículo vasto nessa área e que com certeza vai acrescentar muito a este conhecimento que vamos estar buscando aqui nessa live. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através do perfil Policial Cantor. E motivo de satisfação estar gravando esta noite, estar participando, né, a convite do nosso amigo, em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei federal 8.069, e ela foi promulgada no ano de 1990, no dia 13 de julho. Por isso que esta data, esta segunda-feira, foi escolhida por ser 13 de julho. E o Estatuto, ele veio surgir com o advento da Constituição Federal, porque antes, Moisés, o menor, a criança ou adolescente, ele não era reconhecido como cidadão, não era dado o título de pessoa, era chamado menor, né? Então, olha, ali tem um de menor, então isso desqualificava o perfil cidadão da criança e do adolescente. E não existia o conselho tutelar, existia o juiz de menor. Sim. E esse juiz de menor, ele era quem fazia tudo referente à criança e adolescente, desde uma apreensão de uma criança, de um adolescente, infrator, e também de uma criança, porque existiam muitas violações de direito. Existiam as antigas FEBEMs, onde era direcionado criança e adolescente que cometia um ato infracional, era comparado como um crime, e eles eram levados junto com pessoas de maior, e existiam várias outras violações de direito. E aí havia-se uma planação da comunidade como um todo, da sociedade civil, de muitas ONGs, da própria igreja, pedindo o fim dessas violações, dessas atrocidades que aconteciam com a criança e com o adolescente. Sem falar que o próprio criança e adolescente hipossuficiente já era reconhecido naquela época pelas autoridades como um infrator. A gente fala muito da história do menino engraxate na cidade de Minas Gerais, que ele estava engraxando o sapato de um senhor, um ato fundiário, e na hora, no final, ele não recebeu por isso, e chateado ele joga a tinta que mela a calça. E por esse motivo o senhor chama a polícia na época, e ele é levado para um presídio, e o menino só tinha 13 anos, porque cometeu um ato infracional. Então veja que absurdo, nossas crianças e adolescentes sofriam naquela época. Sem falar que havia o próprio Estado, campanhas incentivando as mães a entregarem seus filhos para a FEBEM. Venha você, mãe, que é hipossuficiente, você, mãe, que é pobre, não tem condição de comer seu filho, traga que o Estado vai mantê-lo. Levavam os meninos para a FEBEM. Lá na FEBEM aconteciam várias situações assim, lamentáveis mesmo. Mãe que não conseguiu recuperar mais os seus filhos. Então, assim, diante de todas essas circunstâncias,
veio também a situação do endividamento no Brasil, porque a gente precisa deixar bem claro que o Brasil ele não cria o Estatuto, o Direito do Consumidor, essas leis muito modernas no nosso ordenamento jurídico, porque o Brasil pensou e preocupou-se na sua população. Não, sempre teve interesse por trás. O Brasil, na época, estava passando por uma situação de endividamento, precisava de recursos emprestados do FMI, e o FMI tinha pactuado com os direitos humanos europeu, seguia essa linha. Então, foi pactuado no FMI. A gente empresta o recurso que o Brasil está precisando, mas em paralelo a isso, o Brasil vai ter que ser assinante aqui do Decreto de Direitos Humanos. Era uma exigência. Então, partindo dessa exigência, do aclame que existia, social muito grande, aí criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei nova, apesar de 30 anos, muitos operadores do direito ainda estão aprendendo muito com ela, é uma lei ampla, né, com seus 240 e poucos artigos, é uma lei dinâmica, né, e muito importante, porque veio trazer cidadania à criança e ao adolescente. Então, assim, adolescente e criança, eles não ficam mais presos no sistema prisional, né, ele fica agora no sistema socioeducativo. Isso foi previsto no artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que instituiu também o SINASE, que é outra lei muito ampla. Então, do próprio Estatuto nasceu muitas outras leis de garantias de direito e criou-se o direito da criança, enfim, tudo que for referente hoje à educação, saúde, cultura, esporte e lazer foi promulgado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E você colocou muito bem, Camila, a questão até do termo, né, que era usado de menor, que até hoje ainda se fala muito, né? Mas o que acontece? Então tinha-se aquela ideia, eu acho que tinha dois extremos, né? Uma de tratar a criança, adolescente, como fosse um objeto do adulto, né? E um dom, ele teria ali, né? Ele teria tipo um dono, né? Os pais, ou enfim, ou a escola. E acho que outro extremo seria que, como se fosse um adolescente ou uma criança visto como um adulto em miniatura, né? Perfeito. Que eu também acho que é outro extremo equivocado. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a ideia de que essa criança e esse adolescente são seres humanos em desenvolvimento. Perfeito. Né? Então, isso faz toda a diferença, né? E na hora que tenta transmitir isso para a sociedade, né, de que ele é alvo de direitos, né, e direitos de forma que atendam às suas necessidades, que são diferentes das necessidades do adulto. Né? Correto. Então, eu fiquei muito feliz quando a gente teve esse contato para colocar essa live no ar, porque é um assunto de interesse não só das forças de segurança pública, né, mas da sociedade em todo, né, como em geral. Eu queria mandar um abraço para as conselheiras tutelares e conselheiros tutelares do Conselho 2 de Parnamirim, né? Inclusive minha esposa é conselheira lá também, e eles pediram esse alô, tá certo? E tem muitos policiais militares também acompanhando, da companhia que eu comando lá em Parnamirim, tá certo? Então um abraço a todos os guerreiros e guerreiras da primeira companhia do 3º Batalhão e de todo o batalhão também, ok? A gente tem uma produção aqui por trás, se surgir alguma pergunta, né, interessante, viu? E a produção quiser passar para a gente, embora eu já tenha coletado, né, algumas perguntas aqui com os policiais que trabalham comigo, ok? Então eu vou passar agora esse bate-papo com essas perguntas, Camila, para a gente conversar um pouco sobre as aplicações, né, dessa lei tão importante. E me fale, como identificar a criança e o adolescente, juridicamente falando, né? Perfeito, muito pertinente essa pergunta, porque existe realmente uma dúvida. Quando a pessoa é criança, quando é adolescente? Mas antes de responder sua pergunta, eu queria só acrescentar mais um ponto.
que com o Estatuto da Criança e Adolescente surgiu a proteção integral e o sistema de garantia de direito de criança e adolescente, que esse sistema de garantia ele é composto pelos conselhos tutelares, que é uma espécie de PROCON da infância, Sim. Ministério Público, Poder Judiciário e as políticas públicas, que são do Poder Executivo e do Poder Legislativo. É órgãos que tornam ser possível aplicar a lei. Perfeito, né? Isso mesmo. E aí o Estatuto ele estabelece que a criança ela é de 0 anos até 12 anos incompleto. Então, se tem 11 anos, 11 meses e 29 dias, ela ainda é uma criança. E é importante a gente ter isso em mente para a gente diferenciar mais na frente quais são as medidas aplicáveis aos atos infracionais, né? E o adolescente, a partir de 12 anos completo e 18 anos incompleto, a mesma forma, 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele ainda é um adolescente. Certo. Isso também esclarece, porque como você falou, na hora de aplicar as leis, né, as medidas, né, também vão variar conforme a idade. É isso? Camila, para onde devemos conduzir a criança que foi pega praticando um ato infracional? Vamos dizer um assalto, né? Que nós chamamos um ato infracional análogo ao assalto, né? Então, como é que ela deve ser conduzida para onde e como deve ser conduzida também, né? Então, a criança, quando ela comete um ato infracional, ela tem que ser conduzida ao Conselho Tutelar. É o único órgão, naquele momento, que vai poder atuar neste caso. Nunca conduzir a criança à delegacia. E a maneira que deve conduzir, jamais algemá-la, certo? Inclusive isso serve para o próprio adolescente também, desde que esse adolescente não ofereça resistência, e mesmo que ofereça resistência, ele também tem aquele porte físico que o policial identifica, isso aqui aguenta, e para eu poder exercer a minha função aqui, eu vou precisar algemar. Né? Mas tudo com uma fundamentação jurídica para que o PM ali depois não venha sofrer alguma penalidade ou um processo judicial. Certo. Então, até os 11 anos e 11 meses e 29 dias, a criança deve ser conduzida ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Isso. No caso do adolescente, delegacia especializada. Isso, a DEA. Ou a de plantão, se for o caso. Né? Se for noturno, é plantão. Correto. Como devem ser conduzidos os adolescentes flagrados na prática de ato infracional? Exatamente, da forma que eu tinha até dito, ele deve ser conduzido normal, como um cidadão, evitar algemar para que não haja sobrecarregue o colega ou o policial, não é, por um abuso de autoridade. Sim. Mas se ele tiver um porte físico forte, ele oferecer resistência, o Estado precisa conter. Correto. Porque assim, nós não punimos de maneira alguma o ser humano, isso Sim. é garantido no nosso Código Penal. O que o Estado pune são os atos fora da lei, que para a criança e adolescente, como bem dito pelo senhor, capitão, como eles são pessoas em desenvolvimento, a gente não pode titular para eles crime, mas sempre analogia de ato fracional análogo a um determinado crime. Porém, por ser pessoa em desenvolvimento, eu tenho que garantir a ele a proteção, o cuidado. Sim. Né? Então, assim, nunca de forma arbitrária chegar algemar da maneira como se nós estivéssemos fazendo com uma pessoa adulta, que já tem sua personalidade formada. Então, é só mesmo que ter esse cuidado. Quanto a esse assunto, acho importante falar um pouco da realidade do policial militar para aplicar, né, esse conceito. Então, algumas vezes, né, o policial ele precisa algemar, né, o adolescente, né, como você falou, quando ele oferece, né, resistência ou aquele risco, né, de resistir, né, ou até de tomar alguma medida contra os policiais. Porque aí nesse momento, estritamente, a algemação torna-se algo que vai dar segurança não só policial, mas para o próprio adolescente. Perfeito. Né? Porque, digamos, se você pega um adolescente, né, com indício de violência, se ele reagir contra um policial, ele vai precisar de uma força
né, necessária para contê-lo. E isso pode causar danos muito maiores do que se ele estivesse algemado, né? Então, eu concordo que não seja uma regra, né? Mas eu falo agora pelos policiais militares, e como eu já peguei situações parecidas, né? Então, às vezes, a algemação não é um ato de constrangimento. Às vezes é um ato de segurança para ambas as partes. Certo. Sabe? Enfim, e isso é consignado, né, no boletim, né, o motivo, né, porque teve que ser algemado. Mais uma pergunta aqui, Camila. Quando a PM identificar uma criança ou um adolescente perdido, certo? Para onde deve conduzi-lo? E quando isso for após as 18 horas, certo? Certo. Eu mesmo, depois eu falo uma situação que eu passei, Tranquilo. parecida com essa situação. Certo. A criança e o adolescente perdidos no período do dia, né, diurno, tem que ser conduzido ao conselho tutelar. Aí o conselho tutelar vai fazer a identificação da família e, se não encontrar a família, ele vai para uma unidade de acolhimento, que é o antigo abrigo na época do Código de Melo Matos, que era o Código de Menor. Mas hoje nós chamamos unidade de acolhimento. Agora, se for após as 18 horas, então a PM precisa ligar para o Buscativa, que é um serviço da Prefeitura, que funciona das 7 da manhã às 11 da noite. E aí pode estar entrando em contato. Eu creio que o 190 tenha o telefone, mas até o final da live eu peço aqui a minha equipe, a equipe de produção para identificar ali no meu celular, ver se acha o telefone do Buscativa para eu compartilhar aqui com vocês, porque vai ser muito importante. Até às 11 horas da noite. Passou 11 horas da noite, ou liguei e o Buscativa não atendeu, isso pode acontecer. A lei garante que qualquer cidadão pode entregar nas unidades de acolhimento criança e adolescente que estão perdidos. E a unidade ela não pode se recusar a receber. Ela tem que receber e a lei diz, o Estatuto diz que ela tem 24 horas para noticiar o Poder Judiciário, a segunda vara da infância, que acolheu determinada criança e determinado adolescente. Na situação que eu passei, à época eu estava há pouco tempo, né, trabalhando na rua, como é a questão da polícia, né? Depois do curso vai para a rua, né? Trabalhar na viatura, né? Enfim. E nós fomos chamados para uma ocorrência onde tem um menor perdido e também ele tinha algumas limitações psiquiátricas. Então estava muito difícil a gente encontrar, né, através do que ele falava, onde realmente ele morava, né? Então, e também a gente percebeu uma desinformação geral do sistema de segurança quanto a isso, né? Para onde levar, né? Então, é importante os policiais saberem que existem esses centros, né, de acolhimento, né? E que não podem negar-se a receber, né, um menor. E caso seja antes das 18, né, o conselho tutelar. É isso? Correto. Muito bom. Falando nisso, sobre essa situação, né, até às 18 horas, me fale um pouco, Camila, sobre a questão do plantão no conselho tutelar, né? É todo município que tem plantão, ou não, e como funciona? Certo. Na maioria dos municípios, a gente sabe que todo o estado, todo município do Brasil possui um conselho tutelar. E a grande maioria existe um plantão de sobreaviso. E esse sobreaviso é o conselheiro daquele dia, por exemplo, na segunda-feira é o conselheiro X. O celular vai ficar com ele após as 18 horas e quando tiver alguma ocorrência, o conselheiro vai se dirigir para a sede ou para um determinado local, acompanhado do motorista, do auxiliar administrativo. E existem alguns municípios que a sede fica, inclusive, aberta. Mas existe, assim, uma grande indagação no sistema, qual é a necessidade do conselho estar aberto, se durante a noite ele não vai ter órgão a quem requisite o serviço. Porque o conselho tutelar, a sua função principal é primar pela garantia absoluta do direito da criança e do adolescente. Mas para isso, ele precisa requisitar serviço. Sim. E essa requisição tem um poder de ordem, de cúmplice. Então, assim, a gente sabe que à noite não vai existir uma requisição de uma vaga escolar, mas aí vamos raciocinar. Pode ser que seja negado um atendimento médico para aquela criança. Pode ser que seja negado o direito de uma vaga na UTI. E aí o conselho tutelar ele vai chegar para cobrar que a lei funcione.
E aí, paralelo a isso, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, ingressaria ali com uma ação de garantia de direito, mas teria um intermediador que era o conselheiro tutelar. Porém, no nosso município, aqui em Natal, não existe ainda esse tipo de plantão. Mas não é uma falha nossa do Conselho Tutelar, mas é a falta de estrutura e de condições de trabalho que não foi repassado ainda pelo município. E essa discussão nós começamos no ano de 2012, correu-se até 2013, quando não chegou a estrutura, então a gente cruzou os braços, não vamos dar plantão, infelizmente. Então termina que muitas coisas recaem para o 190. Sim, correto. Essa, né, é mais uma indagação de muitos policiais militares, essa dificuldade, né, de, né, a partir das 18 horas, ter esse apoio do Conselho Tutelar. Como é que eu digo apoio? Não só apoio à criança e ao adolescente, mas o apoio à ação policial militar, né? Então, porque muitas vezes o policial militar se vê em situações onde juridicamente, né, ele tem dificuldade de agir, certo? E também porque existe um estigma, né, sobre a polícia militar, né, que é algo que nós esperamos que isso seja dissipado um dia, mas de que a polícia chega para, sei lá, para agir de forma truculenta ou para impor, né, com algum abuso, né, de autoridade, enfim, que não é o caso, né, não é o caso. Isso pode acontecer em raras situações, porque toda profissão tem situações que alguém se excede ou que pratica realmente algo errado, uma ação equivocada ou até criminosa. Sim, em todas as profissões. Mas, no geral, né, a polícia militar ela sempre age para servir o cidadão, né, para servir. Inclusive nas situações com criança e adolescente. Mas, como eu falei, então, muitas vezes o policial, ele não é que ele queira passar a responsabilidade para o conselho, mas ele queria um apoio do conselho para cumprir certas ações que envolvem diretamente, né, às vezes, abuso, né, contra o menor adolescente ou até a retirada de direitos, né, daquele menor ou daquele adolescente. Então, é importante você falar a questão do plantão, porque mostra a boa vontade dos conselheiros de que existisse esse plantão, né? Mas, como você disse, não adianta ter um plantão sem condições, né? Porque tem municípios que têm, mas que o conselheiro não tem como agir, né? Não tem como agir. Então, realmente fica inviável um plantão que não é funcional, né? Mais uma pergunta, Camila. Como funciona o sistema de apreensão do adolescente? Sobre as medidas, né, que eles cumprem como forma de penalidade. Certo. Existem as medidas que são medidas socioeducativas previstas no SINASE, que vai desde a semi-liberdade, que é onde esse adolescente ele vai estar comparecendo à autoridade judiciária e as meninas assistentes sociais, do serviço do CREAS, que é o Centro de Assistência Social Especializada, que trabalha diretamente com esses adolescentes infratores, que cometem crimes mais, entre aspas, simples, né? Análogos a assalto, a furto, a agressão física. Aí eles vão fazer esse trabalho junto com o CREAS, que é uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, que vai ser feito um plano individual daquele adolescente, que nós chamamos PIA, Plano Individual de Acompanhamento, onde ele tem muitas atividades que ele vai ter que preencher todos esses requisitos, e durante este período ele não vai poder cometer nenhum outro ato infracional. Caso ele cometa, ele já é reincidente e aí ele pode pegar a penalidade máxima. Mas também nós temos a liberdade, esse aí já é a liberdade assistida. E quando nós temos essa outra medida, que eles são recolhidos, certo? Eles ficam apreendidos no CIAD, que esse CIAD ele é um presídio provisório, né? Um sistema socioeducativo provisório que funciona aqui na Esperança, e ele lá fica até 45 dias. Se chegou 45 dias e o juiz não decretou qual a pena que ele vai cumprir, se de liberdade assistida ou semi-liberdade, então, infelizmente, ele vai ter que ser posto novamente na sociedade. Esse sistema, então, lembra um pouco a questão realmente do presídio provisório, né? Exato. Porque, justamente,
o presidiário fica, né, ali aguardando, né, se vai ser decretada realmente, né, uma prisão, né, ou se após aquela preventiva ele, né, vai ser liberado. Isso. A grande questão aqui é que a gente sabe que o judiciário existe uma morosidade, mas não é nem culpa, às vezes, dos seus operadores ali, da equipe. Às vezes é a demanda mesmo, o contingente de trabalhadores são reduzidos e termina que a sentença vem sair bem posterior. E aí o próprio delegado, quando completa os 45 dias, está posto em liberdade. A lei dá a garantia para o delegado fazer isso. E aí depois há uma busca e apreensão e não se encontra mais o adolescente. Então existe esse tipo de situação que cria a famigerada adolescente não é preso. A gente vê muito isso, o senso comum, né, em muitos repórteres policiais que faz questão de divulgar isso todo dia. Adolescente não pega nada. Mas infelizmente eu vou até contrariar aqui e dizer que pega. Né? Porque assim, o Estado ele tem que punir a conduta infracional que foi feita por aquele cidadão. Não puni-lo, não punir a pessoa, mas punir o ato que ele cometeu. E eu estive no SEDUC, né? O CIAD é uma situação extremamente precária. Ele vai passar 45 dias ali, mas e o SEDUC, que às vezes ele passa até 3 anos naquela unidade Sim, então, no caso, 3 anos é a pena máxima? A pena máxima, 3 anos a pena máxima. E a estrutura ela é muito precária, entendeu? Às vezes a gente imagina, o SEDUC é uma casa de passagem, é uma unidade de acolhimento, mas não é. Até a primeira vez quando eu fui, eu me surpreendi. Sim. Porque eles ficam lá numa cela, né, grade mesmo, é um sistema bem parecido. E assim, nós tivemos um dossiê, acho que no ano de 2013, um estudo feito pela primeira vara da infância, que é o Dr. José Dantas, juiz dessa vara. E assim, ele tirou várias fotos, fez vários registros de adolescentes que dormiam em cima de papelão, né? Então assim, é um sofrimento. E aí uma das situações que infelizmente eu lamento quanto conselheira tutelar, e até no próprio sistema prisional do adulto, porque se o Brasil investisse na ressocialização, incentiva a própria mão de obra, você vai pagar com pena, trabalhando para o próprio Estado. A gente tem muitas funções, as ruas aqui, se você chegar na pracinha desse bairro que eu moro, ela está ali toda suja, com aspecto de abandono. Porque você não pega uma mão de obra dessa de um preso que ele tem um bom comportamento, e a gente sabe que não oferece risco que ele vai fugir, por que não utiliza essa mão? Eu ouvi uma vez, há uns anos, um relato de um juiz lá de Santa Catarina, que ele conseguiu, cada mês trabalhado, reduzia 1 dia da pena. Então, assim, os presos que estavam ali se sentiam com incentivo, claro, que tinha vontade, de sair. E ali depois a gente viu incentivo à própria educação, e você vê presos que cumprem a sua pena, estudam e quando saem tornam-se formados em direito, advocacia, ou seja, se houvesse mais esse incentivo, principalmente para o adolescente, não haveria tanta reincidência que a gente vê hoje, né? Correto. Falando nisso, eu já notei algo nesse sistema de segurança, judiciário, enfim, todo o sistema que lidar com o infrator, né? Ou o menor infrator ou o adulto, né? A questão de não acompanhamento do Estado quando são postos em liberdade ou liberdade assistida. Então, a gente vê, por exemplo, nos filmes norte-americanos, algo que eu já conversei com amigos que moram lá e dizem que realmente é assim. Vou falar agora do adulto, né? A condicional, por exemplo, né? Na condicional, eles são acompanhados, recebem visitas de agentes, né, públicos, né, para ver se ele está se ressocializando ou se mantém nas mesmas condutas, né? No caso do menor, eu também já vi exemplos norte-americanos de agentes que não sei se é assistente social, eu não sei qual é essa função lá que faz esse serviço, mas que vai também até o menor, né, infrator e faz um acompanhamento, certo? Então, a gente sabe que tem muita coisa que depende do próprio adolescente, né, também, mas o Estado tem que dar essa oportunidade e o acompanhamento ajuda nessa situação, entendeu? E eu não vejo, a nível de Brasil, né?
isso acontecer. Você pode me falar um pouco sobre se tem projetos em relação a isso, em andamento, o que o Conselho Tutelar pensa sobre isso, se seria uma função do Conselho ou não? Você tem como falar um pouco sobre esse assunto? Certo, tenho sim. Na prática do SINASE, ele garante isso, que é o próprio PIA, o Plano de Acompanhamento do Adolescente, é aplicado a medida para ele. Sim. E a equipe do CREA, são assistentes sociais, psicólogos, fazem essa dinâmica. Certo. Muitos adolescentes chegam na unidade e não estudam, então ele tem aquela garantia de ter as suas aulas, enfim. Só que a gente sabe que, infelizmente, existe uma precariedade no nosso sistema de garantia como um todo. Sim. Pela ausência da política pública ou a má aplicabilidade da política pública. Porque eu acredito que nosso país ele tem política pública demais, mas a aplicabilidade é ineficiente. Nosso sistema legal, ele é muito bem escrito, né? Perfeito. Muito bem escrito, né? Tem previsão para tudo, né? Para tudo. Mas eu já vejo em outros países que a legislação é bem resumida e se garante muito mais direitos, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, existem no nosso ordenamento, é previsto esse tipo de acompanhamento, dessa ressocialização toda, porém, ela não é feita na sua plenitude. Não vou nem dizer ineficiência das profissionais, porque são capacitadíssimas, têm amor, elas criam realmente uma dinâmica muito bacana com esse adolescente. Porém, há uma dificuldade na mão de obra. Sim. Né? A demanda, infelizmente, é sempre maior do que a quantidade de operadores para atuar naquela garantia daquele serviço. E aí existe realmente essa situação que vai muito de contramão, que, como o senhor disse, está posto na lei. E assim, não seria diretamente uma função aplicada no Conselho Tutelar. Quando o Conselho Tutelar atuaria nisso? Quando há realmente uma falha. Certo? Só que assim, a gente não recebe a comunicação quando é adolescente. Entendo. Como já trata-se de adolescentes, aí é diretamente com o Poder Judiciário, o Ministério Público. Sim. Mas quando é criança, aí o Conselho Tutelar ele participa para garantir direito, mas também no próprio adolescente. Eu já recebi como conselheira tutelar muitos pedidos do juiz, certo? Ele pediu para que eu aplique a medida de uma vaga em escola para o adolescente que está cumprindo a medida socioeducativa, ou um acompanhamento psicológico para aquele adolescente, porque assim, o juiz ele determina, mas o único órgão que pode aplicar a medida de proteção à criança e adolescente é o Conselho Tutelar. Sim. Então assim, historicamente, voltando às raízes lá do Código de Melo Matos, quando criou o Conselho Tutelar, eu lembrei agora, é importante falar, os juízes de direito naquela época, os juízes de menor, eles criaram uma certa ciumeira, achando que o Conselho Tutelar estava tirando dele o poder absoluto que ele detinha naquela situação. Só porque ele não aplica a medida de proteção. Quem aplica é o Conselho. Então já chegam muitos pedidos do juiz, aplique-se a medida X, porque isso é o procedimento correto, né? É o que o Estatuto garante ao conselheiro tutelar. Então já aconteceu muito isso. De eu requisitar a vaga escolar para o adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa por ato infracional, acompanhamento psicológico. Agora, assim, na parte do acompanhamento psicológico, aí assim, é uma ferida, é um gargalo muito grande, porque a gente sabe que o Estado ele não oferta a quantidade necessária para essa demanda, não é? Nem para o menor, nem para o adulto. A ineficiência no contexto geral. Tá certo. Produção, estamos com quantos minutos de live para eu ver aqui as 30 minutos, né? Então, a gente recebeu várias perguntas aqui, mas eu creio que vai dar tempo. Quais são as medidas aplicadas aos adolescentes infratores? É a medida socioeducativa de semi-liberdade e de liberdade assistida. Certo. Que você comentou já também, né? Para a gente. Em quais situações a PM trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar? Ótimo, é bem pertinente. Existem situações que o conselheiro ele precisa, naquele momento, né, naquele plantão ali, ele precisa ir retirar a criança acompanhada de seus pais. Eu vou citar um caso prático que aconteceu comigo. Certo. Era uma família que estava sendo ameaçada de morte por um determinado traficante da comunidade do Inferninho. Sim. E eu precisei, às 7 horas da noite, ir buscar a criança, agora sim, com o consentimento dos pais, a família, pai e mãe, tudo junto. Porque quando não existe uma coisa compulsória, aí o Conselho Tutelar não pode, nem a polícia militar pode adentrar naquela situação. Tem que ser
por ordem judicial, e aí é competência dos oficiais de justiça, junto com a polícia, que vai fazer esse trabalho. Mas nesse era a família que veio pedir socorro, e minha obrigação ali era proteger os filhos dele também como cidadãos. Então aí eu solicitei a força policial. E de imediato, não demorou muito, vieram 2 viaturas, foram comigo até era à noite, nós adentramos às 19h30 nessa comunidade, para tirá-los e levar para a rodoviária, e eles viajaram para um determinado município aqui do estado e foram protegidos. Então existe o próprio conselho, ele chama a polícia militar para resguardar a sua própria vida, como a própria polícia militar em algumas situações precisa que o conselho tutelar até acompanhe para resguardar a conduta deles. Conduta jurídica. Conduta jurídica, para que depois não venha responder, talvez por um abuso de autoridade, porque estava ali, você está com um órgão de proteção à criança e adolescente do seu lado. Correto. Então você vai ter eu já tive também alguma outra situação, um adolescente que fugiu de casa, e até meus colegas disseram, você agora vai virar policial, não vai ser mais conselheiro tutelar. Alguns se recusam a ir. Porque em toda função, toda profissão, existe aquele burocrata. Certo. A lei diz que eu só vou até aqui, eu vou até aqui. E a gente esbarra muito nessas situações, mas tem aquele conselheiro, tem qualquer outro profissional que vai um pouco mais além. Não, eu quero ver que a coisa aconteça. Então, nesse outro caso, dessa vez foi com a Polícia Civil, e nós descemos, porque assim, eu sabia quem era o menino, eu conhecia. Às vezes eu dizia você a característica humana de alguém, fisicamente é uma coisa, mas eu estar no local e saber quem é diferente. Então quando eu cheguei, o menino próprio me conheceu. Tentou fugir, no que ele correu, o policial já sei, aquele ali. E aí a gente conseguiu trazer o menino, né, e entregamos a família. Então existe essa situação, eu acho importante essa interação. Poderia se estreitar mais esses laços entre conselho tutelar, até porque assim, o conselheiro ele não pode ser afúnio. Porque senão ele perde a vida. Nós temos casos de conselheiros que foram mortos. Nós tivemos a chacina de Poção em Pernambuco, que é importante dizer aqui. O conselheiro ele foi cumprir um pedido, um favor. Você precisa se empoderar em algumas situações, você tem que se empoderar das suas funções perante a lei, para que você não corra o risco. Então assim, o conselheiro participou de uma audiência, disputa de guarda entre uma avó que era oficial da justiça e uma outra avó que era agricultora. Não havia necessidade do conselheiro tutelar estar ali, mas eles foram, porque foram convidados pela vara da infância. Eu jamais atenderia um convite desse, porque eu não estou ali para definir guarda. Mas eles foram, quem ganhou foi a avó, aí por suficiente, e quando eles chegaram em um determinado local, viu uma emboscada e foram mortos 4 conselheiros que estavam ali no veículo e a avó da criança, lamentável. Então assim, nós temos também no município em um município, né, do estado da Paraíba, que uma conselheira ela foi assassinada. Ela não sabia, chegou a denúncia que a criança estava presa sozinha dentro de casa, chorando aos gritos. Então ela foi e arrombou a porta, ela não chamou a polícia, porque numa situação dessa, o conselheiro, ele tem, a lei dá o direito dele, se possível, até arrombar a porta e retirar a criança. Ela está sozinha, está correndo risco de vida, e para mim, naquele momento, para mim, conselheira tutelar, o que pesa é a vida dela, é a segurança dela. Mas eu não vou fazer isso sem ter a força policial do meu lado, eu não sei o que me espera lá dentro. E essa conselheira teve essa ingenuidade, no momento que ela arromba a porta, por trás tinha um homem surtado e esfaqueou a conselheira e ela perdeu a vida dela. Então, assim, ela nem protegeu a criança, nem se protegeu e ela estava sozinha, ela e o motorista. Então, precisa ter esse tipo de cuidado, que a polícia militar, junto com o conselheiro, com certeza dá um respaldo muito maior. Até porque vocês têm experiência, né, na ostensividade. E a polícia militar, falam pela grande maioria dos policiais, está solícita, entendeu? Agora eu não falo da questão legal, né? Nós temos obrigação de atender, mas eu falo o desejo de que as coisas funcionem, entendeu? E que sejam bem feitas, principalmente quando se trata de salvaguardar direito, né, de crianças, né, e de adolescentes também. Então, como eu falei, a polícia, o nosso lema, né, é servir e proteger. Então, é importante, né, também que os conselhos tutelares, né, os conselheiras tenham essa certeza de que a polícia está disposta, entendeu? Lá em Parnamirim nós estamos sempre dispostos a apoiar essas ações, porque são de extrema importância e salva vidas, né? Salva vidas. Além de salvar de certos traumas, mas também pode salvar vidas. Né?
temos mais uma pergunta aqui. Quando a genitora solicita a força policial para retirar o filho ou a filha do pai, ou o inverso, né? Quando o pai solicita para retirar também o filho da genitora, isso eu já vi acontecer também várias vezes. Então, como proceder nesse caso? Certo. Existe realmente isso, corriqueiro também no Conselho Tutelar. Numa disputa de guarda, às vezes existe aquela separação mal resolvida, né, que um casal, o ex-cônjuge, quer utilizar tanto da polícia como do Conselho Tutelar para ter uma aproximação com aquele seu ex-cônjuge e utiliza isso. Então, assim, eu quero ir buscar meu filho que está na casa do pai dele. Primeiro, existe guarda? Não existe guarda compartilhada ainda. Então, o poder dos dois. Certo. Entendeu? Ninguém vai obrigar ele a entregar a senhora desde que esteja passando por situações maus tratos, negligência. Então, a senhora vai ter que comunicar ao Conselho Tutelar. Não é a polícia naquele momento, a não ser que seja flagrante, alguém está sendo espancado agora. Aí a polícia militar é quem vai nessa situação, que inclusive pode até em conjunto com o próprio Conselho Tutelar, certo? Então, assim, mas a mãe às vezes chega e a gente diz, na certidão de nascimento, consta o nome do pai? Não, tem o nome do pai, então o pai não sequestra o filho. Correto. Se na certidão de nascimento não tem nome do pai, então a gente pode pensar na possibilidade de sequestro. Entendo. Aí a senhora vai ter que registrar um boletim de ocorrência por apreensão indevida de criança e de adolescente na casa, né? Posse ilegal de criança e adolescente. Aí, enfim, mas termina sendo uma disputa de guarda, uma briga judicial, onde nem a polícia nem o conselheiro tem que meter o dedo. Desde que aquela criança ou aquele adolescente esteja em risco de morte, né? Por maus tratos, negligência. Então, assim, tem muita mãe que chega, ou pais também, né? Eu vou chamar a polícia vai lá e vai tirar a força. Nem tudo se resolve assim. A gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, o poder judiciário é que detém a maior força. E o policial, para que ele entre, para que ele arrume, ele precisa de uma autorização judicial para isso, né? O próprio conselheiro também. Correto. Então, falando nesse ponto, eu queria deixar, né, um recado, né, levantar um ponto de que, né, os pais, né, separados, né, não coloquem para a criança, né, a carga, né, que eles possivelmente tenham, né, de atrito entre eles, né, porque a criança, né, ela tem o direito de ter o pai, de ter a mãe, né, e de usufruir, né, da atenção, do cuidado de ambos, independente do estado civil dos pais. Com né? certeza. Né? Se o casal está separado, então seria muito bom que a sociedade acordasse para isso, porque eu falo em relação à polícia militar, nós temos muitas ocorrências, né, dessas situações onde crianças estão sendo utilizadas, entendeu? Sabe? Uma moeda de troca, de barganha, sabe? Entre tanto mulheres e homens, sabe? Perfeito, verdade. Enfim. Quando é que a sociedade deve buscar o Conselho Tutelar? Sempre que houver negativa de direito. A gente precisa pensar que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, mas ele tem uma função muito parecida com o PROCON. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. A senhora ou o senhor comprou um calçado. E aí aquele calçado veio com uma avaria, vai naquela loja onde o senhor comprou e é negado o direito de troca. Então qual órgão que nós vamos buscar aqui? PROCON, para garantir o direito do consumidor de troca. A senhora ou o senhor foi pedir uma vaga escolar para seu filho e foi negado. Então a senhora vai ao Conselho Tutelar para que o direito dele estudar seja garantido. Isso em todos os direitos, né? Vaga na consulta médica, segunda via de DNV, segunda via de certidão de nascimento, tudo isso é competência do Conselho Tutelar. Pensou em direito de criança, Conselho Tutelar. Então, o órgão que vai garantir o direito do seu filho. Ótimo, ótimo. Camila, né? 30 anos de estatuto, né? O que você considera, né, positivo? Quais avanços nas políticas públicas, né? E o que ainda pode ser feito? 30 anos de estatuto. Temos muito para comemorar, sim. Só em a gente saber que a criança e o adolescente são reconhecidos como cidadão, de garantia de direito para eles, isso é fantástico. Mas as políticas públicas, elas precisam avançar, né? Romper as barreiras que prendem.
e fazer com que as coisas realmente aconteçam. A gente ainda vê criança hoje, século XXI, 30 anos de estatuto, criança que está fora de escola. Porque não teve vaga e a mãe simplesmente não se esforçou de buscar essa vaga. Então a gente vê muito crime muito comum que os pais cometem, o abandono intelectual dos seus filhos. Sim. Que está no nosso Código Penal brasileiro, artigo 46 está lá, abandono intelectual do incapaz. A mãe poderia responder por esse abandono do pai também, mas eu não vi até hoje, pelo menos em Natal, uma mãe ou um pai sofrer algum tipo de penalidade por cometer isso. Nem a própria negligência. Certo. Piolho, sarna, bicho de pé, isso é negligência. E assim, eu não vi ainda um pai ou uma mãe responder por isso. Então, às vezes, existe essa situação. A lei não vai dar nada, né? Não vai dar em nada. E aí, realmente, a gente fica nadando nessa situação e remando mesmo até contra a maré. E o conselho tutelar, eu recebo muito mães que chegam, olha, eu não aguento mais o meu filho. Seu filho, quantos anos tem? 13 anos, não me obedece. Quer dizer, existe um erro na educação dos pais. E o próprio Estatuto, como a Constituição, ele vem dizer que o primeiro a resguardar o direito, o dever primeiro de garantir direito é da família. Aí você vê a coisa se invertendo, a família quer transferir para o Estado o dever primeiro que é dela. É tanto que o Estado ele vem por último, primeiro o dever é da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, quando esses órgãos aqui falharem, né, o do poder público, aí que vai entrar do poder público e do próprio Estado, do poder judiciário, e a gente há uma inversão desses valores. Então, assim, a mãe que entrega para o filho o celular, mas não tem nem a senha do celular. Sim. E aí o menino no celular é tudo 2. Eu atendi, essa semana eu fiquei triste, uma criança de 7 anos. Porque a criança, ela não tem condições, né, emocionais e psicológicas de fazer uma triagem no que é bom e o que não é para que ela se assista, né? Para que ela porque você sabe que a mídia, hoje, principalmente a internet, no celular, que é o acesso para o mundo, né? E influencia de uma forma muito forte a formação de uma criança, né? Antigamente, se os pais aplicavam alguma medida dentro de casa com o filho, por exemplo, desobedeceu, senão você vai ficar um tempo ali pensando, né? Tal. Hoje em dia, aí coloca o celular na mão, né, da criança e deixa ela no quarto dela. Enfim, através do celular, né, ela tem acesso ao mundo, né? Enfim, então, você tocou nesse assunto, eu acho interessante reforçar, né, que muitas famílias, né, têm abandonado os filhos intelectualmente e emocionalmente e exposto aquelas crianças a todo tipo de influência. Perfeito, é verdade. Então é assustador. Recebi uma criança, 7 anos de idade, que ela tinha postado no status do celular dela, tudo 2, 157. Sim. Então eu fico, meu Deus, fazendo assim apologia ao próprio crime de furto, né? Sim. E aí eu fiquei muito preocupada, assim, onde nós estamos, onde nós chegamos. Eu entrei numa comunidade uma vez que os meninos estavam brincando de facção. Tinha uma turminha que era policial e a outra turminha era do sindicato. Sim. Os meninos pequenos. Então, assim, a nossa realidade cultural do Brasil, ela é precária. E a família tem culpa disso, infelizmente. Pai e mãe tem culpa disso. Porque abandonou emocionalmente. Eu queria falar 2 experiências bem rápidas sobre esse assunto. Uma ocorrência que eu peguei certa vez, uma criança, 11 anos, quase 12, né? 11 anos. E ela foi pegar assaltando, a mão armada, um ônibus em Parnamirim. E a viatura conseguiu localizá-la. Era ela e um adolescente. O adolescente tinha 16, 17 anos. E foram presos ambos. E a mãe, né, comunicou a mãe daquela criança. E ela veio, e ela estava em prantos. E ela pedia, né, para ir no lugar do filho, né, assim, não, eu quero responder no lugar do meu filho, sabe, e desesperado em prantos, né. Enfim, não vou, né, julgar para dizer quem errou, aonde foi o erro, a gente não sabe da realidade familiar, social que aquela criança estava inserida, mas a gente percebe que muitas vezes, né, ou falha a família, ou o Estado, né,
através de falta de políticas públicas, né, que abandonam, às vezes, comunidades inteiras à influência do tráfico, sabe? E a gente sabe que a criança é muito mais influenciável do que um adulto, né? Então, quando ela cresce sob a influência do crime, né, então é um grande peso, infelizmente, né, na formação daquela criança. Né? Aí, para fechar esse assunto, é outra experiência que uma vez um amigo meu me falou. Ele nasceu em um bairro periférico da Zona Norte, muito humilde a família dele, e os pais saíam para trabalhar, o pai e a mãe, né? E ele tinha uma irmã mais velha, né? Que já tinha condições, né, de cuidar deles ali. Quando eles não estavam na escola, né, estavam com essa irmã, mas eles não tinham a permissão de ficar soltos na rua, né? Como a maioria das crianças daquela rua ficava. Ele ficava revoltado, porque ele dizia: todas as crianças estão brincando onde quer, fazendo o que quer, os pais estão fora, mas ele sentia assim, na cabeça infantil, como uma restrição de liberdade, né? Mas ele me contou, né, isso ele já adulto, já me contando, que da rua dele, sabe, os únicos que chegaram à fase adulta vivos ou sem ser presos foi ele e o irmão dele, que tinham essa proteção. Não era uma questão de verdade, né? Era uma proteção, porque os pais não queriam que eles recebessem certas influências. E hoje em dia isso é mais difícil, como eu falei, por causa da mídia, porque às vezes dentro de casa a criança, o adolescente está exposto a tudo, sabe? A internet. Então assim, atenção, né? Pais, né? Responsáveis, né? Conversar, né? Diálogo. Oferecer o ouvido, o abraço, aquele calor humano. A gente sabe que muitas mães hoje são a provedora do lar, a mantenedora da casa, e geralmente elas são as que mais ouvem. Sim. Mas até isso perdeu-se. Tem mãe que está entregando a sua responsabilidade para isso aqui, está deixando que isso aqui crie o filho. Correto. E aí esse é o retrato da sociedade que posso ver hoje. O senhor tocou num assunto muito importante, é a cultura do crime também. Existe adolescentes que têm a medida judicial e ele não cumpre. Mas se for uma medida do traficante daquela comunidade, ele cumpre. Isso. Eu atendo um adolescente que ele fugia das unidades, tudinho, tinha juiz que resolvesse a situação daquele menino. Mas aí o comandante lá do tráfico, 3 meses sem ver o sol, ele não saía do quarto. Então as coisas, os valores têm se invertido. Né? E aí fica a interrogação. O que nós estamos fazendo? Estamos entregando o poder da nossa nação na mão de quem? Quem é que está ditando as regras do jogo? Né? E aí é muito preocupante, porque isso reflete na cultura, no caráter daquela criança, aquele adolescente que está nesse processo de formação. Então, assim, 30 anos de estatuto está muito avançado, demais. Política pública de incentivo ao esporte, à cultura, ao lazer. Qual é a cultura hoje do Brasil? O MC. O MC faz apologia a crime e ao autoconsumo. Né? Se fossem postas em prática as políticas públicas, no caso preventivas, como você bem colocou aí, né, de apoio, né, ao esporte, cultura, educação, então com certeza não seriam necessários aplicar as medidas punitivas. É verdade, né? Exatamente. Então o Estado ele previne mais, ele vai gastar menos com ação punitiva. Em nosso país, a gente sabe que, eu não sei dizer agora o valor, mas eu sei que é superior a um salário mínimo cada preso que está no sistema prisional. Sim. Então, onera muito mais a folha do Estado, porque se investir em educação e de qualidade. Com certeza. Enfim, foi uma honra para mim estar entrevistando você, Camila. Camila Araújo. Sim, vamos seguir a Camila, né, nas redes sociais. Como é que está o seu Instagram? Como é que está lá o endereço? Camila Araújo Natal. Esse é o perfil do Instagram. Camila Araújo Natal. No Facebook, como é que encontra você? No Facebook? Camila Araújo. Certo. Ótimo. E eu vejo que você sempre posta, né, assuntos relativos tanto ao estatuto quanto à função do conselho, enfim. Então deixando sempre a sociedade informada, né, sobre esse assunto. Eu pretendo, sabe, quando passar essa pandemia, trazer para os policiais militares da minha companhia instruções, sabe,
às vezes com a presença de conselheiros tutelares, né? Então, quem sabe depois você faz uma visita lá, né? Também para trazer esse assunto na prática, né? E dúvidas também que possam existir. Ok, Camila? Com certeza, estou à disposição. Okay. Eu agradeço o convite, a disponibilidade. Para mim é gostoso demais falar sobre garantia de direito de criança e adolescente, sobre o estatuto, a gente não vê nem a hora passar. Mas eu queria pedir um gancho aqui. Tá. Como hoje é o dia do cantor, quero parabenizar o senhor, né? Porque é o policial cantor. Acho que tem tudo a ver essa nossa bate-papo hoje, né? Porque, como você falou, né? É o 30 anos do Conselho Tutelar e o dia do cantor, né? O pessoal me conhece, né? Policial cantor. Então casou muito bem, né? Então, como estou diante do Senhor, eu queria lhe fazer um pedido, que o Senhor cantasse aqui pra gente hoje, em comemoração aos 30 anos do Estatuto. Tá certo. Com todo prazer. Vamos lá. E a produção para pegar o violão aqui para mim, por favor. Enquanto a produção, licença, viu? Sim, enquanto a produção prepara, eu prometi passar o telefone do Buscativa para você que está me acompanhando, mas troquei meu aparelho recente e aqui não está o número. Eu vou te passar o telefone do Conselho Tutelar da região Oeste. Você pode estar ligando amanhã, até às 14 horas, que estamos funcionando no horário diferenciado por causa da Covid. 3232-4877, 3232-4877 e solicitar o telefone do Buscativa, que vai ser muito importante para algumas ocorrências de vocês e da sociedade toda como um todo, né? Essa live vai ficar salva na minha página também, certo? Porque muita gente passa pela live, às vezes não tem condições de ficar assistindo até o fim, mas depois quer acompanhar. Então, vai estar lá na minha página, ok? E quem sabe vocês também podem publicar, baixar e publicar na sua página também. E ficar salvo também no Instagram, certo? Também está no YouTube da TX Produções, ok? E depois a gente pode marcar, né, até outros assuntos, né, pertinentes, entendeu? Acho que foi muito produtivo, muita informação boa para a nossa sociedade, né? E eu queria fazer aqui uma canção que é um louvor a Deus. Acho que a gente nunca pode esquecer, né, daquele que está sobre todos nós, né? Nosso Deus que nos dá o ar, nos dá a força e nos deu essa missão, sabe, de servir, né? Nos deu essa missão de buscar os desamparados, né? Os vulneráveis. E o próprio Jesus, ele foi muito, muito claro quando falou das crianças, né? Vinde a mim, né? Os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E então esse louvor fala sobre a missão que Deus nos confiou, de sermos luz, de sermos uma flecha que Ele usa, ou uma ponte, né? Para essas pessoas que precisam, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e
usa-me, Senhor. Então, um abraço a todos que participaram, certo? Obrigado, Camila, mais uma vez. Todos fiquem com Deus, guerreiros e guerreiras, que o Senhor abençoe a todos.